Meu nome é Marina Albuquerque, tenho 36 anos e moro em Alto Paraíso de Goiás, bem no coração da Chapada dos Veadeiros. Sempre fui apaixonada pela paz que a natureza traz, pelo som do vento nas árvores e pelo silêncio das montanhas. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que aconteceu numa segunda-feira aparentemente comum. Era julho, o ar seco, aquele frio típico do Cerrado. Eu tinha acabado de colocar minha filha no carro para levá-la à escola, antes de ir trabalhar na loja de artesanato onde passo meus dias. A estrada era simples, estreita, ladeada de vegetação dos dois lados. O sol nascia com força e refletia no para-brisa, me obrigando a semicerrar os olhos. Lembro de ter pensado, hoje vai ser um dia bonito. Mal sabia eu que em poucos minutos tudo mudaria. Um carro surgiu na contramão tentando ultrapassar um caminhão enorme. Ouvi o som agudo dos freios e logo em seguida o impacto. Tudo virou de cabeça para baixo. Vidros voando, o grito da minha filha e depois silêncio. Um silêncio que parecia engolir o mundo. Por um instante, não senti dor, apenas confusão. Quando abri os olhos, vi o carro completamente destruído. O cheiro de fumaça misturado com ferro quente. Tentei mover o corpo, mas era como se ele não me obedecesse. Então percebi algo impossível de explicar. Eu estava olhando para mim mesma, do lado de fora do carro. Meu corpo preso entre as ferragens. E eu ali, de pé, observando tudo, sem entender. Olhei para minha filha. Ela ainda respirava, desmaiada, mas viva. E eu, sem saber como, estava fora, consciente, como se o tempo tivesse parado. Foi nesse instante que senti uma presença atrás de mim. Não era medo, era paz. Uma luz suave começou a crescer ao meu redor, tão real que não vinha do sol, mas de algo maior, de dentro da própria existência. Dessa luz surgiu uma figura, um homem alto, com olhos que pareciam conter o próprio universo. Eu soube imediatamente quem era. Era Jesus. Não havia dúvida. Cada parte de mim reconhecia aquela presença. Ele não falou de início. Apenas me olhou com um amor tão puro que comecei a chorar, sem entender o motivo. Quando finalmente ele falou, a voz não vinha de fora, mas de dentro de mim. Marina, você ainda não terminou. Há coisas que precisa ver e há verdades que precisa dizer. Eu tentei responder, mas nenhum som saiu. Tudo o que consegui pensar foi: eu morri? E ele respondeu, sem mover os lábios: não, filha, você está entre dois mundos, e é aqui que vou te mostrar o que muitos deixaram de enxergar. De repente, tudo ao meu redor mudou. A estrada desapareceu e eu estava em um lugar que não consigo descrever com palavras humanas. Era como se o céu e a terra se misturassem num mesmo espaço. A luz não machucava os olhos, mas parecia atravessar tudo, até os pensamentos. Eu sentia uma leveza que nunca havia sentido antes, como se o peso da vida tivesse sido arrancado de mim. Ao meu lado, Jesus caminhava em silêncio. Não havia som de passos, mas eu sabia que estávamos nos movendo. À frente, começaram a surgir imagens, não como um filme, mas como se eu estivesse dentro de cada cena. Vi momentos da minha vida que havia esquecido completamente. A primeira vez que minha mãe me levou à igreja, o dia em que deixei de orar por causa da correria, às vezes em que feri pessoas com palavras e nem percebi. E cada cena vinha acompanhada de uma sensação profunda, como se eu pudesse sentir o que os outros sentiram por causa das minhas ações. Era como se ele me mostrasse o verdadeiro peso das escolhas. Eu tentei justificar algumas delas, mas antes mesmo que eu pensasse, ele me olhou e disse com ternura: não te mostro isso para te condenar, mas para te ensinar o que é o amor verdadeiro. Essas palavras me quebraram por dentro. Foi como se cada camada de orgulho e autossuficiência se desfizesse diante daquela presença. Então, ele estendeu a mão e, quando a tocou na minha, fomos transportados para outro lugar. Vi uma imensa multidão, mas todos estavam ajoelhados, chorando. O ar tinha uma mistura de reverência e arrependimento.
Alguns clamavam por perdão, outros apenas permaneciam em silêncio. Eu sabia, de alguma forma, que aquelas pessoas tinham conhecido a verdade, mas haviam ignorado. Esses são os que ouviram, mas endureceram o coração, disse ele. E há muitos assim, Marina, inclusive entre aqueles que dizem me servir. Eu não sabia o que responder. A dor que senti ao ouvir isso foi como um peso sobre o espírito. Ele então me mostrou algo ainda mais forte. Era como se o céu se abrisse e uma escuridão começasse a se aproximar da terra. Um vento frio soprou e eu ouvi gritos, desespero, pessoas correndo, procurando refúgio. Perguntei a ele o que era aquilo e ele respondeu com voz firme: virão dias em que a luz será retirada por um tempo, e apenas aqueles que me conhecem de verdade permanecerão firmes. Senti medo, confesso, mas junto do medo veio uma certeza. Ele não mostrava aquilo para me assustar, mas para me preparar. Foi então que percebi algo ainda mais profundo. Cada revelação vinha acompanhada de uma missão. Eu não estava ali apenas para ver, mas para voltar e contar. Ele olhou dentro dos meus olhos e disse: muitos duvidam do que está por vir, mas você, Marina, foi escolhida para testemunhar o que meus filhos precisam ouvir. Quando ele terminou de falar, algo dentro de mim começou a mudar. Eu sentia como se cada palavra dele se transformasse em luz e atravessasse o meu ser. E então, uma nova visão começou a se formar diante de nós. Era o Brasil. Vi o mapa do país de cima, iluminado, mas em vários pontos havia sombras, como manchas que se espalhavam lentamente. Jesus apontou com o olhar e disse: aqui há um povo que clama por mim, mas há também um povo que me esqueceu. O que estás vendo é o reflexo do coração das pessoas. Em seguida, ele me mostrou igrejas, muitas delas cheias, lotadas de vozes, música, aplausos, mas, estranhamente, sem presença. Era como se faltasse algo essencial. Perguntei o que aquilo significava e ele respondeu: nem toda reunião feita em meu nome é guiada pelo meu espírito. Muitos se reúnem, mas poucos me buscam com sinceridade. Essas palavras me cortaram profundamente, porque eu mesma já havia frequentado cultos assim, cheios de emoção, mas vazios de arrependimento. Jesus me mostrou então um pequeno grupo em um lugar simples. Não havia som alto, nem palco, apenas pessoas ajoelhadas, orando em silêncio, com lágrimas nos olhos. E ele disse: esses são os que o Pai procura, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Eu não consegui conter o choro. Percebi o quanto muitas vezes a gente se perde tentando impressionar os outros, enquanto esquece de agradar a Deus. Nesse momento, senti uma força me envolver, como se ele me desse coragem para falar sem medo. E então, mais uma vez ouvi sua voz dizendo: quando voltares, conta o que viste. Muitos zombarão, outros duvidarão, mas haverá corações que ouvirão e despertarão. E é por esses que você precisa falar. Eu balancei a cabeça, concordando, e perguntei: mas, Senhor, quem vai me ouvir? Eu sou pequena, ninguém me conhece. Ele sorriu e respondeu: eu conheço, e isso é o suficiente. Essas palavras ficaram ecoando na minha alma, e talvez sejam também para você que está ouvindo essa história agora. Às vezes você acha que não tem valor, que sua voz não faz diferença, mas Deus enxerga o que o mundo não vê. E se essa mensagem tocou você, se inscreva aqui no canal depois do fim, porque histórias assim não são apenas para emocionar, elas são um chamado. Voltando à visão, o cenário começou a mudar de novo. A luz intensa se dissipava e dava lugar a uma espécie de túnel brilhante. Eu sabia que estava voltando, mas não queria ir. Queria ficar ali, onde tudo fazia sentido, onde não existia medo nem dor. Senti que minha alma estava sendo puxada de volta e ouvi pela última vez a voz de Jesus dizendo: diz a eles que ainda há tempo, mas o tempo está se encurtando. Senti um puxão forte, como se uma corrente invisível me arrastasse para trás. A luz começou a se afastar
E pouco a pouco, o som do mundo físico voltou. Primeiro houve sirenes, vozes gritando, alguém chamando meu nome. Quando abri os olhos, a claridade do sol me cegou por um instante. Eu estava dentro da ambulância e tudo parecia confuso, como se eu tivesse despertado de um sonho impossível. Um socorrista segurava minha mão e dizia: "Ela voltou, ela está respirando." Mas eu mal conseguia entender as palavras. O ar queimava ao entrar nos pulmões, o corpo inteiro doía, mas dentro de mim havia uma paz tão grande que nada parecia capaz de apagá-la. Olhei para o lado e vi minha filha, ainda desacordada, mas viva. As lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Eu sabia, no fundo da alma, que algo extraordinário tinha acontecido. No hospital, enquanto os médicos corriam de um lado para o outro, tudo o que eu queria era ficar em silêncio e tentar entender o que eu tinha vivido. Passei dias internada e em todas as noites, aquele olhar de Jesus voltava à minha mente, como uma chama que não se apaga. Quando finalmente recebi alta, percebi que minha vida não seria mais a mesma. Coisas que antes me pareciam importantes, trabalho, status, preocupações pequenas, perderam completamente o sentido. Eu tinha visto a eternidade, e isso muda tudo. Os primeiros dias em casa foram difíceis. As pessoas queriam explicações. Os médicos diziam que eu tinha sofrido um trauma e que o cérebro às vezes cria ilusões perto da morte. Mas eu sabia o que tinha visto. Nada daquilo era ilusão. As palavras dele ecoavam dentro de mim, principalmente uma: "Conta o que viste." Foi então que decidi começar a falar. Gravei meu primeiro vídeo tremendo, com medo do julgamento, mas também com um fogo no coração. Eu precisava obedecer. E quando as primeiras pessoas começaram a comentar, dizendo que sentiram algo diferente, entendi que Jesus estava alcançando corações através do meu testemunho. Desde então tenho vivido para isso, para lembrar as pessoas que o tempo da graça ainda não acabou, mas está mais curto do que imaginamos. Às vezes ainda sonho com aquele lugar. Em alguns momentos de oração, sinto novamente a presença dele e a mesma voz suave me dizendo para continuar, mesmo quando vem o desânimo, mesmo quando alguns zombam. E se você está ouvindo esse relato agora, saiba que nada é por acaso. Talvez o próprio Deus esteja te chamando de volta para perto, para renovar tua fé, para te lembrar que Ele ainda fala, ainda cura, ainda salva. E se isso tocou você, se inscreva aqui no Depois do Fim e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Com o passar dos meses, comecei a entender que aquela experiência não era apenas uma lembrança sobrenatural, mas uma missão. Cada vez que eu contava o que vivi, algo novo era revelado dentro de mim. Era como se Jesus continuasse me ensinando, pouco a pouco, sobre o verdadeiro sentido da vida. Eu percebi que Ele não me mostrou o céu apenas para me consolar, mas para me despertar. Porque muitas pessoas estão vivas por fora, mas mortas por dentro, presas em rotinas vazias, distraídas com o que não tem valor, esquecendo o que realmente importa, a eternidade. Em uma das minhas orações, senti claramente o Espírito Santo me dizer que há uma batalha silenciosa acontecendo agora mesmo dentro dos corações. Uma guerra entre o que é passageiro e o que é eterno. E essa guerra define o destino de cada alma. Lembrei-me da multidão que vi naquela visão, das pessoas ajoelhadas chorando, e percebi que muitos só vão buscar a Deus quando o mundo desabar à volta deles. Mas Jesus quer ser encontrado antes da dor, antes do desespero. Ele quer que as pessoas o conheçam no amor, não apenas no medo. E é por isso que eu continuo falando, mesmo quando a voz embarga, mesmo quando as lágrimas vêm, porque eu vi com meus próprios olhos o quanto Ele ama cada um de nós e o quanto sofre ao ver corações se afastando. Em alguns momentos, confesso que pensei em desistir. Há quem duvide, há quem ria, há quem chame de invenção. Mas cada vez que eu leio um comentário dizendo
Esse vídeo me fez voltar para Deus e eu me lembro do porquê estou aqui. Se uma única alma for alcançada, já valeu a pena. E se você sente algo diferente agora, isso não é coincidência. É o Espírito Santo te chamando, te lembrando que o tempo é curto e que o amor de Deus é real. Não espere que uma tragédia te faça despertar. Jesus está te chamando hoje, agora. E eu não sou ninguém especial, apenas alguém que teve a chance de ver o que muitos ainda vão ver um dia. E o que aprendi é simples. Nada aqui vale mais do que estar preparado para estar com Ele. O carro, a casa, o dinheiro, as conquistas, tudo isso fica, mas a alma é eterna. E é por isso que você precisa cuidar dela como o bem mais precioso que existe. E se essa mensagem chegou até você, não me ignore. Deus fala de muitas formas e talvez esteja usando essa história para te alcançar. Deixe seu amém nos comentários se essa palavra te tocou e compartilhe para que mais pessoas conheçam o amor de Jesus. Hoje, quando olho para trás, vejo que aquele acidente não foi o fim, mas o começo de algo muito maior. Deus permitiu que eu passasse pela dor, pela morte e pelo milagre para que eu entendesse o valor de uma alma. Nenhum sucesso, nenhuma conquista, nenhum sonho terreno se compara ao que eu experimentei quando estive na presença de Jesus. A paz que senti lá é algo que nenhuma palavra humana pode traduzir. É o tipo de paz que não depende de circunstâncias, que preenche cada vazio e cura cada ferida. Desde então, cada amanhecer tem um significado diferente. Quando o sol toca o horizonte, lembro que ele me deu mais um dia para cumprir o propósito dele. Às vezes o corpo ainda sente as marcas do acidente, mas até essas cicatrizes servem como lembrança do cuidado de Deus. Porque mesmo quando tudo parecia perdido, Ele estava lá, sempre esteve. E agora eu sei que Ele está aí com você também, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. A fé não é sobre entender, é sobre confiar. E se tem uma coisa que aprendi nessa jornada, é que o amor de Deus é paciente, mas também é urgente. O tempo de brincar com as coisas espirituais acabou. Vivemos dias em que o mal se disfarça de verdade e muitos têm se afastado do caminho. Mas Jesus continua chamando, batendo a porta, esperando que alguém abra o coração. Ele não força, ele convida. E talvez esse seja o convite que você precisava ouvir hoje. Não importa o que você fez, onde caiu ou quanto tempo ficou longe, há perdão, há recomeço, há vida depois da dor. Eu sou prova disso. Eu vi o que existe do outro lado e posso te garantir, é real. O céu é real, o amor dele é real e o inferno também é. Por isso, escolha hoje onde você quer passar a eternidade. Essa decisão é pessoal. Ninguém pode tomar por você. Se o Espírito Santo está tocando teu coração agora, fala com ele. Peça para Jesus te perdoar, para te guiar, para restaurar tua fé. Ele ouve. Ele responde e ele transforma. Eu sou a Marina Albuquerque e contei essa história para que você nunca duvide do poder de Deus. E se essa mensagem alcançou você, se ela acendeu algo aí dentro, se inscreva aqui no canal depois do fim, deixa o teu glória a Deus nos comentários e compartilha com alguém que precisa lembrar que ainda há esperança, porque enquanto houver fôlego, ainda há tempo de mudar o destino. Jesus me salvou naquele dia e talvez hoje seja o dia que Ele quer salvar você.